Então fala galera, aqui é o João, muito bem, eu sou médico não, né? Sou estudante de medicina, enfermeiro, tudo pela ESCS, né? Então sou estudante de medicina da ESCS, enfermeiro formado pela ESCS. E aqui eu estou fazendo um vídeo revisando a parte ali dos pontos de checagem do ciclo celular. Eu já fiz um vídeo, que é o vídeo anterior a esse aqui é a parte 2, em que eu falo ali sobre as fases do ciclo celular, eu pontuo a intérfase, a fase de mitose, eu falo sobre cada subfase, os pontos mais importantes mesmo, sem nada muito aprofundado, mas são esses pontos mais importantes que são cobrados muitas vezes nas questões e é o que um médico de verdade, que não vai trabalhar com isso, não vai ser um geneticista ou algo nesse sentido, precisa saber, beleza? Todo médico precisa saber, todo médico de verdade precisa saber. Tudo que eu pontuei na aula passada. Então, nesse sentido que eu tô gravando esses vídeos aqui para revisar também, para esclarecer algumas coisas para mim, para deixar o conhecimento mais sólido. E eu vou pedir para você se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, curtir o vídeo anterior, se inscrever também, né? E fazer um comentário sobre você acha que eu esqueci alguma coisa, você acha que eu tô falando rápido demais, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então vamos lá para essa segunda parte do vídeo. Agora eu vou falar sobre os pontos de checagem da célula, o que ela precisa perceber para fazer uma divisão celular adequada. E eu vou falar também sobre P53, PRB, P21, que são proteínas, né, que são essenciais ali para a gente dar seguimento à nossa divisão celular ou não, ok? Então isso acontece sempre no nosso corpo, está sempre acontecendo, e é essencial que essas proteínas, essas coisas funcionem adequadamente, beleza? Vou ficar pequeno aqui para a gente ir direto para o conteúdo. Então a gente já está no objetivo 2. Eu utilizei como referências para esses meus estudos aqui, foi o ChatGPT não, hein? Foi o livro A Célula e o livro Alberts, Fundamento da Biologia Celular. Ok, a célula, ok? Então, vamos lá, vamos direto para esse segundo objetivo, em que eu vou tratar sobre os mecanismos de vigilância, né, que garantem que a célula vai se dividir adequadamente, a partir da página 553 do PDF da célula ali, terceira edição, ok? Então, para que a célula se divida, ela tem que ter duplicado todo o seu material genético de uma única vez antes de iniciar a divisão celular propriamente dita. A célula tem que crescer antes de ser dividida, né? Porque não tem como uma célula pequena se dividir em duas células menores, não. É uma célula que tem um determinado tamanho, ela cresce para que as duas células filhas tenham um determinado tamanho, mesmas organelas, mesmo DNA, tudo, ok? E também, caso seja necessário, tem que ter uma interrupção do ciclo celular em algumas etapas, entendeu? Para fazer a divisão celular acontecer com perfeição, ok? Então, esses mecanismos de controle eles garantem que alguns pré-requisitos sejam alcançados, né? E isso evita a perpetuação de erros ou imperfeições nas fases subsequentes. Quando se tem uma perpetuação ali, por exemplo, no DNA que está alterado, um próton-oncogene que agora virou um oncogene, o que isso acarreta? Aparecimento de câncer. Então, sempre quando a gente falar de mecanismo de controle de ciclo celular que deu errado, pense em câncer. Pense em câncer porque pode aparecer um tumor, pode aparecer um câncer invasivo, enfim. Uma neoplasia, né? Sempre neoplasias ali envolvidas, ok? Então, a progressão do ciclo celular depende de algumas coisas, a influência do ambiente, então, alteração da disponibilidade de nutrientes, quantidade de fatores de crescimento, né, foi insuficiente, a gente vai falar sobre o fator de crescimento que é o E2S, E2S, E2 alguma coisa, ou E2F, alguma coisa aqui, agora eu esqueci. Mas enfim, a ausência de sinalização por mitógenos ou outros fatores. Mitógenos são fatores ali que vão sinalizar que a célula pode se dividir. A presença de agentes inibitórios ou contato célula-célula, ok? Esse contato célula-célula é interessante porque se há um contato célula-célula ali, é interessante que a célula não se divida mais, porque uma pode ficar sobreposta à outra, ou uma pode atrapalhar a outra, e é isso que acontece nos tumores, eles vão se dividindo, independente se está em contato com célula ou outra ou não, e vão perpetuando imperfeições a ponto de num tumor, ter áreas de necrose, em que uma célula vai matando a outra justamente porque elas vão começar a competir pelos nutrientes que estão chegando ali, entendeu? Então esse contato célula-célula é importante como uma sinalização do ambiente em que não precisa se dividir. Agora, por exemplo, se tem um corte e ele não tem mais o contato célula-célula entre a região do corte, a nossa pele tende a aumentar a divisão celular, produção de colágeno, miofibroblastos, aquele negócio todo, para fechar, entendeu? Então esse contato célula-célula é muito importante como um dos mecanismos de controle do ciclo celular. Então, quando a gente fala de controle do ciclo celular, a gente tem que explicar um pouco sobre as paradas do ciclo celular
e correlacionar com as proteínas PRB, P53 e P21, ok? Então a proteína PRB e o ponto de restrição é sempre pensando ali na fase de G1 indo para S, ok? Essa proteína começa a exercer suas funções numa janela de tempo durante G1, como eu falei para vocês, justamente no ponto de restrição. Então, em G1 a gente tem um ponto de restrição justamente em que a célula toma decisões para o prosseguimento do ciclo celular ou seu arresto, ou sua desistência do ciclo celular. Nas horas que precedem R, que é o ponto de restrição, a proteína é a PRB, encontra-se uma forma hipofosforilada ou não fosforilada, que é quando está ativa. Sempre quando você pensar em proteína, né, alguma enzima, algo nesse sentido, que está fosforilada ou não, você vai pensar assim, ó, se não está fosforilada, ou seja, se está hipofosforilada, ela está ativa. Agora, se ela foi fosforilada, é como se queimasse aquela proteína ali, ou aquela enzima, fazendo com que ela não esteja ativa. E o fato de dessas proteínas estarem ativas ou não é que vai determinar se a célula vai se dividir ou não, entendeu? Então, o fato dela estar ativada faz com que ela bloqueie um fator de crescimento, um fator de transcrição, que é o E2F, né, como eu falei para vocês, e isso impede a progressão do ciclo celular de G1 para S, entendeu? Então, tem a fase do arresto ali, né, a decisão do arresto do ciclo celular, então ela para em G1. Então, ela não pode se dividir, entendeu? Quando essa proteína está hipofosforilada, entendeu? Quando ela está ativa. A proteína se mantém dessa forma por todo o ciclo celular, ou seja, ativa, vindo a perder seus múltiplos fosfatos somente após a mitose. Na verdade, durante as últimas... Eu falei uma coisa errada aqui. Durante as últimas horas de G1, a PRB apresenta-se hiperfosforilada. Se ela está hiperfosforilada, ela está o quê? Inativa. Estando inativa, ela não captura esse fator de transcrição, que é o E2F, vou até anotar aqui, E2F. Se ela não captura ele, significa que ele sinaliza para a célula que ela pode se dividir. Então ela sai de G1 para S, entendeu? Então, durante todo o ciclo celular, essa proteína se mantém hiperfosforilada. Por quê? Porque se ela se desfosforiliza, se ela perde os seus fosfatos ali, ela vira uma proteína não fosforilada e fica ativa. Se ela fica ativa, ela captura o E2F, e o E2F não pode mais sinalizar para a célula que ela pode se dividir, fazendo com que ela fique, com que ela pare a divisão celular, entendeu? Então é por isso que durante todo o ciclo celular, essa proteína aqui, PRB, tem que se manter fosforilada, porque ela não pode capturar esse fator de transcrição aqui, esse fator de divisão celular, porque a célula precisa manter a divisão celular adequadamente, entendeu? Então, só logo após a mitose, que ela vai perder seus fosfatos, fazendo com que a célula não se replique, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente pensa em disfunções celulares que levam ao aparecimento de câncer, a gente tem que pensar muitas vezes em alterações na proteína PRB. Por quê? Se uma proteína PRB, que era para estar não fosforilada, para estar ativa, capturando o E2F e inibindo a divisão celular, se há alguma alteração ali na proteína que faz com que ela não consiga capturar o E2F, vai ter uma sequência de divisão celular que muitas vezes pode ser desproporcional ao que o ambiente precisa, entendeu? Fazendo com que apareça o tumor. Deu para entender, pessoal? Qualquer coisa vocês voltem aí na aula, reassiste, entenda aqui, ó. A PRB hipofosforilada, ela está ativa, ok? Estando ativa, ela vai bloquear o E2F. Bloqueando o E2F, ela impede a progressão do ciclo celular de G1 para S, entendeu? Então vai promover ali a parada do ciclo celular. A PRB hiperfosforilada, ou seja, com muito fosfato, ela está inativa. Estando inativa, ela não pode capturar o E2F. Então o E2F ele fica liberado, ele fica livre, e daí ele sinaliza para a célula que ela pode ir para a fase S e ela pode se dividir, entendeu? Então disfunções entre esse balanço de fosforilação, do funcionamento da PRB, leva exatamente ao aparecimento de câncer, ok? Justamente por conta disso que eu falei. Anota esse resuminho que eu falei para vocês que vai fazer diferença. Então, a PRB ela controla indiretamente a expressão de um grupo de genes capaz de mediar o avanço do ciclo. Ela é capaz de se ligar a um fator de transição chamado E2F, como eu falei aqui para vocês. Quando é fosforilada, ou seja, quando ela está inativa, torna-se inativa, permitindo que E2F, liberado, né, que não foi capturado, inicie a transcrição de genes necessários para o ciclo celular, ou seja, permite que a célula continue a se dividir.
A PRB recruta enzimas modificadoras da estrutura da cromatina que são importantes reguladores da transição gênica. A enzima histona deacetilase, que é recrutada por PRB, pode reprimir E2F. Então, é como se PRB sempre pegasse E2F de alguma forma. E E2F refere-se a um grupo de pelo menos 6 fatores de transição distintos. Então, E2F são fatores, né, é um grupo de fatores que são capazes de se ligar a uma sequência de nucleotídeos e permitir a divisão celular, ok? Agora a gente vai falar sobre P21, por quê? A P21 nada mais é do que um inibidor do ciclo celular. Eu tenho um resuminho aqui. E ela é dependente de P53, justamente porque P53 é o guardião do genoma. Entendeu? Então ela é a proteína, o gene guardião do genoma, né? E ele é um supressor tumoral justamente porque ele monitora o dano do DNA e ele regula o ciclo celular pela P21. Então, por exemplo, identificou que há um dano no DNA, ou o DNA está alterado de alguma forma. A P53 vai ser ativada, e ela estando ativada, ela vai ativar a P21. Ela vai sensibilizar ali a P21, e a P21, ela vai inibir as CDKs, né, que são quinases dependentes de ciclinas. Eu vou falar sobre isso em um próximo vídeo. E elas vão, mas o que elas vão fazer? Elas vão bloquear a progressão do ciclo celular, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá de novo. A P53 identificou uma mutação no DNA, identificou um DNA que está lesionado, alterado. Ela vai identificar isso, vai monitorar isso e vai falar assim, não, então P21 para o ciclo celular, que ela não pode se dividir, senão a gente vai ter um perpetuamento ali de algo que está errado. E se perpetuar isso, vai ter câncer, entendeu? Então a P53 vai monitorar o dano no DNA. Se observou que tem dano, vai sinalizar para a P21 ser ativada. A P21 vai inibir essas CDKs, né? Que vão bloquear a progressão do ciclo celular, ok? Então, a P21 ela é sempre ativada pela P53, ok? E a P53 é aquela que vai identificar, vai monitorar aquelas coisas que danificaram o DNA, ou seja, um DNA alterado, ok? A P53 pode agir como fator de transcrição envolvido nos pontos de verificação do ciclo celular e responsável pela ativação transcricional do P21, o que eu acabei de falar para vocês. O aumento do P21 leva à inibição de todas as atividades essenciais da CDK, que são as quinases dependentes de ciclina, conferindo arresto em G1. Ou seja, a presença de P21 ativada vai fazer com que não haja progressão do ciclo celular. E a P21 só é ativada pela presença de P53, em que a P53 é aquela que monitora se há mutações no DNA ou não, ok? Então, a P21 associa-se à proteína chamada antígeno celular nuclear da célula, antígeno nuclear da célula proliferante, necessária para a replicação do DNA, entendeu? Essa associação bloqueia a replicação in vitro, ou seja, a P21 vai chegar nessa proteína aqui, que ela é necessária para iniciar a replicação do DNA e vai bloquear ela. Bloqueando ela, bloqueia o ciclo celular. Eu estou falando de uma forma aqui que muitas vezes envolve várias coisas repetidas, mas é porque você tem que entender assim. A PRB, ela vai bloquear um fator de transcrição e vai impedir com que ocorra a mitose. A P53 ela vai identificar que houve o dano ao DNA celular. Identificando esse dano, ela vai ativar a P21, que vai bloquear o ciclo celular, entendeu? Então, por exemplo, é a P53 que vai bloquear o ciclo celular? Não. É a P21 ativada pela P53 que vai bloquear o ciclo celular, entendeu? Aqui eu repeti. E daí aqui eu falo sobre outros tipos de P que existem, né? Que são proteínas inibitórias do ciclo celular e tudo mais. E daí vários tumores apresentam deleção, ou seja, eles excluem, tem alguma coisa que influencia nessa família aqui, que são essa família dessas proteínas inibitórias do ciclo celular. E, consequentemente, há uma progressão aberrante do ciclo celular produzindo câncer, ok? Aqui vocês podem ler depois, é exatamente aquilo que eu já vinha comentando com vocês, e fim. Então, para resumir, é assim, a PRB hipofosforilada está ativa, então ela bloqueia E2F, que é um fator de transcrição, e impede a progressão do ciclo. A PRB hiperfosforilada ela está inativa, então ela não tem como bloquear esse fator de transcrição que induz a célula a se dividir, entendeu? A P53 é o guardião do genoma. Ela vai fazer o quê? Ela vai ser um supressor tumoral, em que ela vai identificar o dano ao DNA e vai ativar a P21. A P21 ela vai inibir ali as CDKs, que são quinases dependentes de ciclina,
que vão fazer com que a progressão do ciclo celular seja bloqueada, fazendo com que a célula não se divida mais, entendeu? Então, o mecanismo de ação da P21 é exatamente ativado por P53 e elas inibem ali os complexos de ciclina, fazendo com que haja a fosforilação da PRB. Se a PRB está hiperfosforilada, ela está o quê? Ativa ou inativa? Está inativa. Estando inativa, ela libera a E2F e permite a entrada na fase F, entendeu? Exatamente. Impedindo, a P21 ela impede a fosforilação da PRB. Exatamente, eu falei aqui que ela fosforila, né? Mas ela impede a fosforilação da PRB e bloqueia a G1 de I para S, bloqueando o ciclo celular. Deu para entender, pessoal? Assim, a P53 detecta o dano ao DNA, enquanto a P21 é ativada pela P53 e bloqueia o ciclo. Ela pode bloquear o ciclo impedindo a fosforilação da PRB. Impedindo a fosforilação da PRB, ela fica hipofosforilada estando ativa, bloqueando o E2F e impedindo a progressão do ciclo celular. Eu falei que ao contrário, mas é porque essa matéria ela dá uma dificultada mesmo. Ela dá uma dificultada e ela confunde justamente por conta das siglas que existem, enfim, dos processos. Mas vocês têm que entender exatamente isso que eu falei para vocês no final. A PRB hipofosforilada, ela vai bloquear o E2F, que é um fator de transcrição, e vai impedir que haja progressão do ciclo celular. Enquanto a P53 monitora se há dano no DNA ou não, identificando se há dano, ela vai ativar a P21, e a P21 ela vai ativar ali, vai inibir, né, na verdade, os complexos de ciclina e vai impedir que a PRB seja fosforilada. Impedindo a fosforilação da PRB, ela vai levar ao bloqueio de E2F e impedir a progressão do ciclo celular, entendeu? Então, pensa assim, PRB ativa, impede ciclo celular. P21 ativa, impede o ciclo celular. P53 ativa, indica dano ao DNA, que vai levar a uma ativação da P21, levando a supressão, a parada do ciclo celular. Deu para entender? Espero que dê para entender, espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Eu falei muita coisa aqui, mas foi bom para eu revisar. E se eu fiquei muito confuso explicando para vocês, eu peço perdão. Mas eu vou colocar um resuminho aqui na descrição do vídeo que vai deixar tudo muito mais claro para vocês, entendeu? Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu. Vamos nessa.